Imagina o Jardel de 1995 com uma única diferença: não sabe cabecear. É o mesmo jogador, mas não pode cabecear. É mais ou menos assim que eu enxergo hoje a situação de Martin Braithwaite. Primeiramente, eu queria começar esse vídeo pedindo desculpas por ter falado Martin Braithwaite no início desse vídeo, porque, cara, é Bright White e acabou, né? Eu sempre falo a minha esposa, a família dela é uruguaia, né? A família a minha sogra, minha cunhada e tal, a família materna. E uma vez ela foi para o Uruguai e voltou dizendo: eu acho engraçado que os uruguaios falam tudo em espanhol, as marcas tipo Netflix, eles falam Netflix, né? Facebook, eles falam, sei lá, tudo em espanhol, assim, mas eu lembro muito do Netflix, que ela falou, eles falam Netflix, demorei pra entender o que eles estavam falando e tal. Aí eu disse pra ela, tá, e tu acha que a gente não aportuguesa tudo, tu acha que se falar Netflix, tu acha que se falar Facebook, cara, tem que transformar pro teu idioma, não adianta, né? Tem muito país que a gente fala de um jeito que os nativos do país nem sabem do que a gente tá falando, né? O Maurício Saraiva falava a Guinaçu. Ah, não, é Guinaçu porque, né, em espanhol o Z tem som. Cara, é Guinhazu, não enche o saco, sabe? É Guinhazu. Como é que falam nossos nomes lá fora? Cada um fala do seu jeito, na sua cultura, no seu contexto. Então, é Bright White. É Bright White. E fim de papo. Como é que era o nome que eles falavam? O Maurício Saraiva também, cara. O Kudê, ele acho que... como é que era? Eu acho que ele queria fugir do meme do Kudê, né? No cu deles, não sei o que, do Kudê. E ele veio com, porque em francês... Kudê é em francês e se fala Coudette. Não sei se era ele ou se era o Léo Oliveira. Queriam inventar uma forma de falar Kudê que não era Kudê. Aí o próprio Kudê dizia que era Kudê e aí ficou chato, sabe? Enfim, abriu uma gaveta enorme que agora está devidamente fechada e falemos de Bright White. O Martinho Bright Wellington. Cara, é o seguinte... O Bright White, logo que a gestão do Grêmio trocou, aí que tá, eu não sei bem se logo que a gestão trocou a gente ficou sabendo, ou logo que a gestão trocou ele fez de fato aquela ação extrajudicial notificando o Grêmio basicamente da dívida que tinha junto ao atleta, né, algo em torno de 7 milhões de reais, coisa que a gente não sabia também, né, o Guerra saiu papagaiando, que deixou o clube pintado e não sei o que, lavou o banheiro e nossa, papapá, né, mas da privada entupida ele não falou, né, então, né, alguns esqueletos sempre vão ter ali nos armários, e essa dívida de 7 milhões com o Bright White a gente não estava ligado, e ele notificou o Grêmio extrajudicialmente, meio que pro clube se ligar, se liguem, talvez até porque é uma gestão nova entrando, se liguem. E aí, cara, eu não fiz vídeo condenando, nem dando nenhuma opinião, nada nesse sentido, porque eu fiquei um pouco dividido, assim, eu acho que o atleta tá no direito dele, é uma notificação extrajudicial, não é algo grave em tese, é só um te liga, né, talvez até o cara quis ser formal numa questão que poderia ser um pouquinho mais informal, poderia chegar para os novos dirigentes, falar, gente, só lembrando, né, tem essa questão aqui que deixaram em aberto comigo e tal, como é que a gente resolve? Tudo bem, o cara quis ir por um caminho um pouquinho mais duro, um pouquinho mais, né, como é que se diz, antipático, um caminho mais antipático, mas quando vê assim, cabeça de gringo, é uma coisa mais preto no branco, sem jeitinho, notificou, tá tudo certo. Eu fiquei um pouco na dúvida, cara, mas eu entendi o atleta. Cara, vamos também botar um pingo no i, né? Até porque não estava tão claro, numa dessas ele tentou falar com a gestão Guerra, não foi muito ouvido, ou a resposta que deram não satisfez. Aí ele, para se resguardar, já notificou ali, fez uma questão ali extrajudicial. E, assim, a coisa não era muito clara e eu também não achava muito grave e não tinha grandes opiniões formadas, fiquei um pouco dividido e tal e coisa e tal. Corta a cena
A notícia que se tem agora é de que o Grêmio, aí sabedor dessa dívida, né, a nova gestão, quitou 5 milhões de reais devidos ao Bright White. Portanto, ainda ficaram pendurados 2 milhões, é óbvio, né? Mas, cara, quitou 5, né? Tipo assim, ó, Bright White, nós estamos aqui varrendo a sala, né? Arrumando a cozinha, tá um caos. Mas assim, ó, estamos nos organizando, mas pum, já pega 5 milhões aí e a gente vai trabalhar para resolver tudo isso, né? E o que aí dizem o staff do jogador, mas pra mim é um jogador, cara. Pra mim é um jogador. Não existe jogador sem voz ou alienado. O cara, no mínimo, tem que dar o aval, né? Mas dizem o que o staff do jogador teria feito. Notificou o Grêmio extrajudicialmente de novo. Referente, uma notificação referente aos 2 milhões devidos pelo clube. Cara, aí já é com certeza dessa nova direção, já é uma coisa atual, já é... Aí, gente, eu já começo a enxergar outras nuances. Aí não é mais, não tô mais enxergando pelo em ovo, tô enxergando pelo em sovaco. Já tô enxergando pelo em lugares que realmente fazem mais sentido enxergar, né? Mas assim, cara, pra mim, o Bright White, ele tá sinalizando ou preparando um terreno para vazar. Para vazar. Porque aí, cara, não faz mais sentido a notificação extrajudicial. Para alertar o clube, não faz sentido. O clube não só está ligado à nova gestão, não só já está bem ciente desse panorama, como já sinalizou que está com boa vontade para cumprir suas obrigações, já quitando a maior parte dessa dívida. E, cara, ele sabe que ele não tá no Real Madrid, ele sabe que tem dificuldades, ele sabe que a nova gestão tá chegando agora e tal. Porra, os caras já conseguiram 5 milhões. Quem tá pegando junto, entende. Entende e cara, poxa, 5 milhões sinalizaram ali de uma forma satisfatória, vamos esperar. Se a coisa depois piorar, se os outros 2 milhões começarem a dar indícios de que vão cair no esquecimento, que vão tentar enrolar o cara, aí beleza, vai lá e vai até judicialmente, não precisa ir extrajudicialmente, aí vai fundo e tal. Mas cara, a nova gestão chegou ontem, já pagou 5 milhões pro cara e tal. Qual é o intuito disso? Né? Porque isso parece preparar um terreno para judicializar, para já deixar, né, um terreno pronto, e daqui a pouco, cara, isso vai pra FIFA e vira transfer ban e vira aquele caos todo, né, e o jogador... Que é isso, cara? Isso aí já é um movimento muito antipático da parte dele. E o Bright White não é juvenil, ele não é o goleiro Adriel, desculpa. Né, o Bright White é esperto, é um cara bem ligado, bem articulado, bem antenado, experiente, rodado. Talvez ele não dê ponto sem nó. Talvez ele queira mesmo uma antipatia, queira criar um climinha para preparar o terreno e vazar, né? Porque ele tem contrato até o final do ano que vem, se eu não me engano, ou até o ano que vem, não sei se o final, mas enfim, e deve ter multa de parte a parte, né? E daqui a pouco ele tá ali criando uma rusga para poder sair num comum acordo, né? Ninguém deve nada para ninguém, o Grêmio se livra do salário, ele também não paga nada pro Grêmio, né? E então, assim, para mim, onde tem fumaça, tem fogo. Onde tem fumaça, tem fogo, a não ser que tenha sido uma ação totalmente do staff dele, que ele nem tá sabendo, tá de férias em algum lugar e seja contra, e daqui a pouco vai vir a público dizer, cara, relaxa, meu staff fez isso porque é padrão dele, sempre faz, é o que tá combinado, é o protocolo que a gente tem e tal, mas Grêmio, tá tudo certo, vamos combinar, paguem quando puderem, a gente sabe que não tem galho, a não ser que tenha uma nova sinalização ali na frente, muito diferente, na contramão do que a gente tá vendo. Agora, caso não, cara, caso seja isso aí mesmo, aí eu já acho muito difícil poder contar com ele. Eu, embora saiba que ele tem um salário muito alto, né, para reserva, eu tava vendo o lado bom do Bright White ficar no Grêmio. Porque o Grêmio, há muitos anos me incomoda essa vira-latice do próprio torcedor do Grêmio,
que às vezes, eu já falei disso em algum vídeo, eu acho, que, mas não dá pra ter esse cara na reserva, porque daí a gestão do grupo, cara, a gente tem que ter bons jogadores na reserva. O gremista parece que fica nervoso quando tem um jogador bom na reserva. Mas já tem o Carlos Vinícius, e aí o Bright, que bom, né, que tenha dois, né, que tenha o TT num lado e que tenha o Roger Guedes brigando com ele por posição. Claro, tô exagerando aqui, né, seriam muitos valores muito altos, assim, pra mesma posição, ou enfim, mas, cara, eu tava vendo o lado bom, né, só que se o Bright White tá nessa pegada, cara, ganhando o que ganha, daí eu acho que ele perde muito do valor que eu via nele. E qual é o valor que eu via nele, basicamente? Foi o que eu falei do Jardel, né? Cara, o Jardel de 95 ali, o Jardel era um monstro do cabeceio. O Jardel, ele tinha uma impulsão animal. Eu lembro até hoje de um jornal que fez um desenho de ele pulando, a cabeça dele ia acima das mãos do goleiro pulando, cara, era um negócio absurdo. E o cara tinha um testaço preciso e mortal, fez 200 mil gols de cabeça. Ele não era muito habilidoso com os pés, até se atrapalhava um pouco, mas também não era tão tosco como alguns pintam, tá? Mas o forte dele era inegavelmente a cabeça e tal. Cara, tu tira a cabeça do Jardel, ele vira um atacante, assim, cara, comum pra ruim, na verdade, né? E eu acho que o grande valor que eu via no Bright White era o engajamento dele, o quanto ele estava querendo estar aqui. Pra mim, esse era eu falei disso em alguns momentos sobre ele. Cara, é um cara diferenciado, esclarecido, tá? E ele tá aqui de corpo e alma, ele tá querendo estar aqui, ele tá querendo saber da cultura gaúcha, tá querendo entender de Grêmio, mergulhar no Grêmio, tá inserido aqui, que nem o Soares fazia, né? Indo pra Gramado, indo pela cidade, a esposa dele aqui bem integrada. Porra, isso é do caralho. Teve um episódio ali que ele foi procurar o presidente Guerra pra dizer algumas coisas que ele estava observando no clube, que ele não estava de acordo, né? O cara que se metendo até onde não devia, o que é ótimo, né? É ótimo esse cara inquieto e que tá ligado, que tá se importando com as coisas. Pra mim, esse era o grande valor do Bright White, né? Agora, vamos combinar, o jogador em si é bom. Ponto, cara. Ponto. Tu acha jogador tão bom quanto por menos grana? Pela mesma grana ou por menos grana? Tu acha por menos? Ele tem uma grife de jogar no Barcelona, mas assim, cara, se vocês, quem já fez esse dever de casa aí de entender por que ele jogou no Barcelona, vai entender que foi um contexto muito específico. O Barcelona teve uma série de lesões, o próprio Soares, eu acho, se lesionou, aí venderam não sei quem. Eu sei que eles tiveram assim uma devastação de centroavante e tinha a questão acho que do fair play financeiro, alguma coisa que eles não podiam contratar fora. Cara, resumindo, eu acho que eles só podiam contratar alguém da Espanha, começa por aí, um jogador comunitário, assim, comunitário não, porque eu acho que isso aí é da Europa inteira, um jogador só da Liga, só da Espanha, se eu não me engano, e tinha que ter um valor, e tinha que ter algumas questões, cara, que o universo que eles podiam procurar era reduzido. Era basicamente La Liga, era alguém que estava jogando a La Liga, se eu não me engano. E o Bright White estava se destacando ali no Espanhol, né, clube da mesma cidade, do Barcelona, inclusive, e eles pegaram o Bright White, mas não foi uma coisa assim que o Barcelona tinha o leque de opções e, eu vou contratar o Soares, tipo, não, eu vou contratar o Messi, não, o Messi até é outro caso, né, mas assim, não, cara, foi diferente. O Bright White é um bom jogador, mas nas condições normais de temperatura e pressão, ele não é um jogador de Barcelona. E eu acho que ele carrega muito essa grife de Barcelona no salário dele, né? Então ele se torna um jogador caro. Porque, cara, vamos combinar, ele é um jogador bom, mas assim, tu pega uns brasileiros aí, o Inter tá tentando esse Pedro Raul, que eu até não acho grande coisa, pra ser bem sincero. Cara, não sei se não é um Bright White brasileiro, assim, eu acho que o Bright White é melhor. Mas assim, cara, entende? Não descola muito, sabe? Então, assim, se ele não tá mais afim de estar aqui, se ele tá preparando uma cama, preparando um terreno pra vazar, cara, nossa, aí ele vira um jogador muito comum. Daí ele vira um jogador muito comum, ainda útil, ainda, né, que vai fazer alguns jogos bons e tal. Talvez com esse novo técnico ele pudesse se encaixar, até acho que sim.
Mas, cara, essas notificações extrajudiciais estão muito esquisitas. Muito esquisitas. E aí, se isso não for esclarecido, não for superado, cara, olha, Bright White, se é o acordo, se é o comum acordo que te prende aqui, da minha parte, por mim, o Grêmio assinaria na hora, né? Tipo, acho que vamos ter que ir atrás daí de reposição, né? A gente não dá para contar só com Carlos Vinícius, basicamente. Mas assim, o salário do Bright White é mais de 1 milhão, é 1 milhão e 800 talvez, é uma coisa absurda, eu sei que é mais de 1 milhão, assim. Então, cara, por outro lado, dá uma desafogada na folha e abre-se uma brecha para contratar alguém que... Quer ver alguém que eu contrataria? Não hoje, tá? Não hoje pela idade, mas o Daverson, sabe um Daverson, assim, de 4 anos, 3, 4 anos atrás? Eu contrataria, cara, eu contrataria. Reserva do Carlos Vinícius, né? E daqui a pouco vê mais um guri da base ali para compor. Não sei se o Jardiel tá no radar ainda, qual é a avaliação interna dele, mas assim, né? Um terceiro ali tem que ter, óbvio e tal. Mas, cara, não sei quem seria o equivalente ao Daverson de 3, 4 anos atrás hoje, mas assim, cara, sabe? Vou te dar outro nome que agora vocês vão se irritar. O Gilberto, aquele que tava no Juventude, né? Também de 4 anos atrás, sei lá. Mas um cara assim, sabe? Um cara assim, para ser reserva do Carlos Vinícius, considerando, óbvio, as limitações financeiras do Grêmio. Não tô pegando nomes que eu amo, tô pegando nomes que eu acho que dariam pro gasto no mesmo nível, talvez, do Bright White e com salários muito menores, né? É isso que eu tô querendo dizer. Então, assim, para mim, se esse movimento dele é calculado e é uma sinalização de que o cara não tá mais muito afim, seja porque cansou da cidade, seja porque quer voltar para a Europa, seja porque tá desgostoso com a possibilidade de virar reserva, seja pelo motivo que for, cara, putz. Cara, eu lembro quando ele veio, eu ainda dizia, o cara é norueguês, não, dinamarquês, o cara é dinamarquês, o cara jogou no Barcelona, o cara tem negócios espalhados pelo mundo, negócios, business, que o torna um jogador bilionário. O cara, pra vocês terem uma ideia, quando ele jogou no Barcelona, ele era colega do Messi, de time. Ele tinha mais grana que o Messi. Ele saiu na Forbes como um dos caras mais ricos do planeta. Não pelo futebol, o futebol dava muito dinheiro pra ele também, mas pelos negócios que ele tem no mundo. Então esse cara não tava aqui no Grêmio pela grana, como muitos acabam vindo, né? Só pela grana, ou em grande parte pela grana. Esse cara que tava pra entender o Grêmio, pra viver o Grêmio, pra viver o futebol brasileiro, pra se inserir. Isso era incrível. Agora, notificaçãozinha pra cá, notificaçãozinha pra lá, o que tá acontecendo, meu velho? Se tu não quer mais, então a porta é a serventia da casa. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.